Pronto, agora não tem Boa mensagem noite. nenhuma aqui na tela, não. Boa noite. Estamos Boa noite. Ah, Boa noite novamente. Foi, ué. Ok? estamos ao vivo, alguém confirma? Ok. Já está transmitindo no nosso grupo? Vou ver. Sim. Que bom, então, aos nossos... Só está aparecendo você. Só eu? É. Ah, não, mas não tá uma transmissão de 9 minutos atrás. Isso, é aquele que deu certo. Aqui deu certo. Aqui para mim aparece assim, está ao vivo agora, mas quando eu clico não abre. Ah, tá, então deve estar carregando. Ah, eu acho que eu sei aqui, só um minutinho. Público. Ah, agora sim. Compartilhar um grupo. Eu acho que agora sim. Agora sim. Boa noite. O meu ainda não, mas então agora sim. Ah, agora sim. Estamos no nosso grupo, transmitindo. Sim. Que bom. Desculpa a gente, estamos com esses pequenos problemas técnicos, mas a gente está aprendendo. Então, pessoal, hoje é um dia muito especial. Estamos comemorando o aniversário da nossa vizinha Perdões. Para falar um pouco de Perdões, nós convidamos aqui algumas pessoas que têm grande relação com o município vizinho nosso. Eu vou pedir então para vocês se apresentarem. Vamos começar com o Marcos. Boa noite, gente. Meu nome é Marcos, eu sou natural aí da cidade de Lavras e, assim, tenho algumas relações parentesco com algumas pessoas que já viveram em Perdões, né, no passado. E também sou um entusiasta aí da história da nossa região, embora não tenha formação na área de história, mas é uma área que eu gosto bastante. Que bom. Temos também o nosso amigo Bruno. Quer se apresentar, Bruno? Sim. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. É com grande alegria que eu venho participar aí dessa live no grupo do Instituto Histórico e Geográfico de Lavras. É com muita alegria mesmo que eu venho partilhar, né, um pouquinho da história dessa cidade que eu amo tanto e que sempre estou aprendendo cada vez mais, né? E eu sempre gosto de citar o nome daquelas pessoas que vieram antes de mim e que sempre têm grandes afetos pela cidade, né? Dona Alba, Dona Olinda, né? O senhor Cláudio Alvarenga, a Sônia Carvalho, o Almauri Júnior, né? A Nininha e o Rafael Souza, que é um historiador, pesquisador sobre a história de Romão Fagundes do Amaral. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando sobre essa terrinha, né? Que é grandiosa demais. Bom, muito obrigado. Vinícius, quer se apresentar? Boa noite. Eu e Giovanni aqui do grupo, do Instituto, né? Sejam bem-vindos, Bruno, Marcos, Márcio, o pessoal de Perdões. É uma satisfação muito grande para nós podermos falar de Perdões. Não dá para falar da história de Lavras sem citar Perdões, né? A cidade que nasceu, o povoado que nasceu e cresceu junto com Lavras, é difícil falar. Perdões ontem comemorando aniversário, né? Uma satisfação muito grande para a gente estar aqui hoje falando desse tema tão gostoso de falar. Bom. E o nosso colega Márcio? Opa, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria falar que eu estou até emocionado de participar de uma live sobre Perdões, que é um assunto que eu mais amo. E é um prazer estar com vocês aqui. Já conheço o Bruno há muito tempo, o Marcos, então, grande parte das coisas que eu sei, eu aprendi foi com o Marcos. Ele é o meu tutor na história. Muita coisa de Perdões, ele que me dá genealogia, tudo ele que me dá os toques. Eu sou de Perdões, atualmente moro em Campo Belo.
vamos dizer assim, 75% da minha origem é Perdões, mas eu tenho 25% que é minha avó de Lavras, da família Botrel. Minha avó era irmã do famoso João Fofinho, que vendia salgado na rua, tinha uns meninos que vendiam nos balais, não sei se vocês já ouviram falar. Então eu tenho essa família Botrel e Oliveira aí em Lavras. Então eu sou, apesar que todo perdõense é lavrense, né? Porque a gente nasceu daí, então a nossa ligação sempre será muito forte. Ótimo, tudo bem. E nasci aí também. Pois é, no passado, acho que as pessoas devem saber, o Perdões era um distrito de Lavras e ela foi emancipada em 1911, né? Ou 1912. E estamos comemorando, então, o aniversário dessa emancipação. Mas a Perdões mesmo, a fundação dela é do século XVIII, lá com o famoso Romão Fagundes. O que você sabe sobre o Romão Fagundes? Alguém quer dar alguma palavra sobre ele? Vai lá, Bruno. Bruno e o Márcio podem começar, né? Além do cacho de banana de ouro, que é o símbolo da história de Romão Fagundes, né? Vocês acham que podem começar aí? O Marcos também, né? Fique à vontade. Vou deixar o problema do cacho para o Bruno desvendar aí. Eu estou à procura do cacho de banana de ouro. Quem souber onde está esse cacho de banana de ouro, por favor, conte pra gente. Mas a gente pode começar falando um pouco do Romão, né? E que a gente tem aí encontrado novas informações a respeito dele, né? E das suas atividades, né? E uma, assim, bastante recente, mas que a gente tem, assim, desmistificado na cidade, é o Romão português, né? A gente poder sempre lembrar isso, que é tão propagado na cidade, essa origem portuguesa do Romão, e a gente dizer que o Romão não é português, né? Que o Romão é carioca, né? E brasileiro, né? E que tem todo esse gingado brasileiro, toda a flor da pele. E assim, sabemos assim que a sua mãe poderia ter uma origem também brasileira, mas seu pai, né, teria uma origem portuguesa, né? O que às vezes pode ter aí confundido, né, alguma coisa, né? E também era chique falar que era de Portugal, né? Então era chique falar que era português, né? Então as pessoas usavam para falar isso, o que pode ter ficado, né, desse resquício, né? Mas Romão Fagundes chegou por aqui, né? Tá travando? Não, né? Romão chegou por aqui, então, assim, por volta de 1770, né? Por favor, me corrijam, né? Vocês que estão mais por dentro aí disso. Mas Romão chegou por volta de 1770, à procura de ouro, né? Através de uma sesmaria grande que recebeu aqui na região. E aí ele veio para cá, né? À procura das lavras, né? Que tinha por aqui. E construiu, então, um marco no território, que é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que tem mais de 250 anos, né? A gente tem uma carta aí de 1770, mais 1772, parece que é a conclusão mesmo da construção dessa igreja. E aí ele constrói essa igreja não só com o intuito religioso, mas também com esse intuito de que construir uma igreja era sinal de demarcação de território, né? Então ele estava fazendo aí a primeira construção na cidade, e aí a cidade vai crescendo a partir dessa construção, né? E aí, dando um pulo grande, né? A cidade começa a descer, né? Tipo, sentido a linha do trem, né? A estação, que é um sinal, um ponto de progresso, né? Um símbolo de chegada, né? Então a cidade desce aí, em sentido, até depois dando mais um pulo, a cidade continua crescendo para o lado da Fernão Dias, né, que é um outro sinônimo de progresso, né, a chegada também. Então, com isso, a cidade descendo, a área que começou a cidade, que é o início da cidade, deixa, né, então, de ter um grande interesse comercial. Esse interesse comercial desce, né? E aí esse lugar da cidade é preservado, a parte alta da cidade é preservado, né? Então essa parte alta
a gente conseguiu preservar e manter, né, ao longo dos anos, e com certeza, né, o amor dos perdoenses, da cidade, também manteve isso, né? Eu costumo sempre dizer que a gente não tem nenhuma política pública exatamente de preservação dessas casas, mas o amor das pessoas, da comunidade, né, fez com que isso mantivesse. E hoje a gente poder ver essas construções tão antigas, né? Dei um salto aí na minha fala, mas voltemos ao Romão. Eu queria só comentar, realmente o Perdões está de parabéns, está fazendo, hoje é uma referência na nossa região sobre a questão da preservação do patrimônio e também da divulgação da história, mas sobre o Romão Fagundes, vale a pena dizer que até alguns anos atrás, tudo que a gente sabia sobre ele era aquilo que foi preservado nas memórias orais, que em 1907 o Firmino Costa escreveu. Então, por décadas e décadas, tudo que a gente sabia sobre ele era as informações bem básicas. Mas, nos últimos 20 anos, o arquivo da Torre do Tombo de Portugal, ele começou a ser digitalizado. Isso permitiu que aqui os brasileiros fizessem pesquisa diretamente nos arquivos da Torre do Tombo e encontraram esses documentos ligados à Santa Inquisição, que o Romão Fagundes teve algumas confusões com ela. Cá entre nós, tá vendo, por que é importante preservar os arquivos? Tem que liberar os arquivos para a gente pesquisar. Fecha parênteses. Isso mesmo. Mas então, essas documentações do Romão Fagundes, qualquer pessoa pode acessar, tá no site do arquivo da Torre do Tombo. E vocês chegaram a ler, já viram um pouco dos documentos ligados à Inquisição sobre o Romão Fagundes? Sim. Sim. É o processo dele, né, que ele sofreu aí da Inquisição de Lisboa, que teve início mais ou menos no ano de 1793, com as denúncias que ele sofreu, né, por parte de um padre que morava no Arraial de Perdões. Nessa época já existia o Arraial, que era um padre português chamado Manuel Ferreira Godinho. E ele teve alguns desentendimentos com o Romão Fagundes e aquilo ali desencadeou em algumas denúncias, né, contra ele, porque ele praticava alguns atos aí contrários às leis da igreja, né? Então, é onde teve início a denúncia e a abertura desse processo contra ele. Isso. Bem no final do século XVIII. Ele foi absolvido da acusação? Oi? Não chegou a concluir. Ninguém viu a condenação até hoje. Isso. O historiador Rafael Souza, que teve em Perdões lá no Mundo Cênico, ele é de São João del Rei, fez um artigo, uma dissertação sobre o Romão Fagundes. Ele disse que o Romão pintou e bordou com crimes comuns, assim, baderna e outras coisas, durante 20 anos. E só depois que ele mexeu com a igreja, que o padre encrencou com ele, que ele foi denunciado por heresia. Enquanto ele estava fazendo crimes, assim, sabe-se lá o que, né? Estava tudo bem. Quando ele brincou com a igreja, o pau quebrou. É uma coisa interessante, gente. Só um detalhe interessante, que a chegada dele em Perdões é muito curiosa, porque parece que em algum momento foi descoberta uma grande quantidade de ouro que atraiu muita gente de uma hora para outra. É até curioso, a gente não tem essas informações, mas há de se pensar que, pelo menos por algum momento, Perdões chegou a ser maior que Lavras, naquele momento da descoberta do ouro, onde teve uma corrida do ouro para lá, que muitas pessoas chegaram de repente para povoar a região. Então, nesse caso, o Romão Fagundes é um desses pioneiros que chegaram lá e rapidamente ele conseguiu pegar uma grande quantidade de ouro. Então, com esse poder todo, ele começou a se sentir mais livre para poder falar algumas coisas que ele achava que deviam ser ditas.
a gente sabe, né, o Vinícius sabe, né, na escola a gente estuda esse período na história que é o chamado Iluminismo, que foi nesse finalzinho do século XVIII, e era um momento que tinha os tais dos livres pensadores que queriam iluminar o mundo pela razão e achava que a igreja era obscurantista. E esse aqui era o grande problema, ele escrevia algumas coisas que eram heresias. Heresias é aquilo que vai contra a fé católica. E nesse que era o problema que ele se envolveu com a igreja, e além disso, ele era um tipo de libertino, vamos dizer assim, ele tinha uma vida um pouco incomum pelos padrões morais que nós respeitamos. Então, ele tinha algumas coisas um pouco estranhas que constam nos autos lá da Santa Inquisição, e tem até algumas coisas mais sérias, que é uma acusação de pedofilia. Isso. E nesse caso, inclusive, a população não perdoou. O que aconteceu com ele? Quem lembra? Cortou a mão dele. Cortou a mão dele, isso mesmo. Tem esse processo na Inquisição? Não, é o seguinte, no processo dele faz uma menção sobre isso aí. Só uma menção. Diz que ele foi tratado por um médico que era lá de Prados, um cirurgião na época. Uhum. Depois teve a lenda da mão de prata, né? Foi um dos depoentes do processo menciona esse detalhe, né? Ele diz que ele teve a mão decepada numa tentativa, numa retaliação, né? Por parte de alguém devido a esse crime aí. E que ele teria sido tratado por esse médico lá de Prados. Ele também manteve uma amante, né? A tal da Bará, né? Ele manteve ela em uma casa lá em São João del Rei. Acho que, segundo o Rafael, ele não pagou, inclusive, o aluguel. E teve mais um processo sobre esse não pagamento dos aluguéis dessa casa que ele mantinha para deixar a amante dele lá em São João. São João era tipo a capital, né, da região nossa, né? Não é? E é interessante observar, aí a gente já vai um pouco mais para frente na história, como ele trouxe a imagem do Bom Jesus de Perdões e tudo mais, que dá nome à cidade, como que ele tinha essa vida paralela, mas tinha também uma grande religiosidade, que é um dos marcos em Perdões também, né? A cultura religiosa em Perdões é um dos grandes marcos. A igreja bem preservada, as duas igrejas bastante antigas bem preservadas, né? Ele tinha esses dois lados, ele vivia essa vida. Assim, ele mudou, né? Ele teve uma mudança. A partir de quando o bicho pegou para ele se retratou, passou a fazer poemas à Virgem. Antes ele questionava a virgindade de Maria, questionava várias coisas da igreja, né? E quando durante o processo, talvez essa retratação dele ajudou a não ter condenação. Isso. Hein, gente? Eu tenho uma linha do tempo aqui. Eu tenho uma linha do tempo aqui muito bacana da história dele. Eu vou partilhar aqui um resumo da história dele pra gente, tá bom? Em 1741, né, nasceu Romão, e aí, no Rio de Janeiro. Depois a família Fagundes do Amaral muda para Minas Gerais, e o pequeno Romão cresce, né? São todos elementos desse documento. Então, o pequeno Romão cresce traficando galinhas e toicinhos, né? Que o traficando pode ser considerado de várias maneiras, né? Que também poderia ele estar roubando as galinhas e vendendo, mas também que ele adquirisse essas galinhas e vendia essas galinhas e toicinhos, né? E aí o Romão também cresce cercado de leitura, né? O que é uma coisa também muito, assim, diferente, né? No sertão mineiro, a letra dele a porcentagem de analfabetos era muito grande, né? Oi? A letra dele é impecável. A grafia. Exatamente. A caligrafia dele. Uma caligrafia tão impecável, né? É uma coisa diferente né, nessa época, né? E Romão conhece, então, Maria José da Encarnação, com quem ele se casa, e depois Romão encontra, então, na região de Santana, né, duas lavras, né, em duas regiões diferentes,
e ele também tem 2 filhas legítimas, né? Ele tem outros filhos depois, que também tem alguns documentos, que não só na Torre do Tombo, mas os documentos também no IPHAN em São João del Rei e em Mariana. Inclusive, eu encontrei um bem bacana lá em São João del Rei, que é esse que tem 2 filhos, que está depois requerendo uma parte de herança do Romão, depois dele morto. É muito legal esse documento. Em 1770, a coroa concede a Romão as Sesmarias das Matas dos Perdões, e ele é condecorado a sargento-mor. Esse documento, que é um documento mais antigo ainda, um outro documento que ele é mais antigo ainda, ele já cita o nome aqui como Matas dos Perdões, né? Então a gente ficou um pouco... Foi aí que surgiu a dúvida do nome Perdões, né? Porque antes já se chamava Mata dos Perdões, né? Então Mata aí que a gente do Senhor teve... Bom Jesus dos Perdões. Isso, aí que a gente teve... Mata da Serra, né? Da Serra. E aí surgem os primeiros inimigos do Romão na igreja, e aí ele tem uma vida libertina também, e a perca da mão dele aí em 1770 a 1772. Em 71 ele compra umas terras, tem ele adquirindo umas terras na região de Cristais, em 1771. E aí em 72 é concluída a Igreja do Rosário, e que dá origem ao Arraial. Em 74, ele entra para a Ordem Venerável, Terceira Ordem de Nossa Senhora do Carmo, em São João del Rei. Então, ele passa a fazer parte dessa ordem em São João del Rei, né, que também era uma questão de status, né, não só uma questão religiosa, mas também dava aí um poder, e também tipo, era uma ordem legitimamente só de brancos, só brancos podiam fazer parte. Então, mais uma coisa que dava poder para ele, né? Ele também, em 74, ele tem um conflito muito grande com a sua filha Angélica, que até um desses acusamentos de que ele explorava ela. Então, ela arruma um casamento logo com um rapaz na região de Barbacena, e aí se muda. Acho que o Marcos sabe mais dessa história, né, Marcos? Campanha. O Alexandre Vieira de Guzmão, parece que ela fugiu para se casar com ele, né? Isso mesmo. Assim, o normal seria ela se casar lá em Perdões, né? Uhum. Mas ela se casou lá em Campanha com o Alexandre Vieira de Guzmão. Acho que ele é preso por um tempo também, o Marcos. Quem? O Alexandre. O Romão dá um jeito de prender ele? Tem uma história assim? Não, talvez tenha alguma citação nesse sentido dentro do processo, né? Mas eu não estou lembrado. Entendi. Porque tem um episódio mas, assim, que o Romão consegue. A questão da lenda que ficou na tradição oral do cacho de ouro, né? Isso aí parece que foi na época do reinado de Dona Maria, né? Mais ou menos aí na transição, no final do século XVIII. E também, além disso, tem aquela lenda de que ele tinha uma prótese, né, na mão. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Sim. Eles diziam que ele tinha uma mão de prata, mas é outra lenda também que ficou na tradição oral, né? Sim. Em 1780, o Romão é padrinho de casamento de um tio dele, chamado João Antunes da Costa, em 1780. Depois, em 84, é a chegada da Catarina Parreira na região de Campo Belo. Então, aí surge aquela lenda de que foi Romão que batizou Campo Belo de Campo Belo, né? Quando ele vai ao encontro dela e apresenta para ela, eis aqui o Campo Belo, né? E aí ela fica com esse nome. Em 790, com o crescimento do Arraial, é construída a nova igreja, né? A igreja matriz. Então, Romão presencia a construção da nova igreja daqui da cidade. Em 1793, Romão conhece e se apaixona pela Bará, que é uma mestiça, que é filha do seu... é sua sobrinha, né? Filha do seu irmão. Então, ele se apaixona por ela lá em São João del Rei, e ele aluga uma casa para ter uma vida com ela lá na região do Matozinhos. Ele aluga uma casa lá. Nesse processo, depois tem um cara brigando porque ele não pagou o aluguel, né? E aí ele fica atrás. No final das contas, o cara ganha o processo e o Romão tem que pagar o aluguel, né, dessa casa. Em 1993, Romão também é chamado aos tribunais. A primeira vez que ele é chamado, justamente para resolver essa coisa da casa. Foi a primeira vez que ele foi chamado.
Em 95 é que acontece, então, o conflito do padre Godinho, né? Que Abará foi se confessar com o padre Godinho, e ao confessar com o padre Godinho, ele disse que não estava certo ela ter uma vida com um homem que era casado, né? E aí ele mesmo, o padre Godinho, questiona isso, e aí Abará volta dizendo para Romão que o padre não deu absorção para ela. E aí começa, então, o grande conflito que se instaura, em que Romão começa, então, a escrever poesias criticando esse padre. E aí, então, que esse padre vai juntar a comunidade para depor contra o Romão. Então é aí que começa essa história toda, né? E aí também tem um episódio que o Romão é apedrejado numa procissão em São João del Rei, uma procissão de Nossa Senhora da Glória, justamente porque quando ele está lá morando em São João del Rei, lá nessa casa, no Matozinhos, o padre de lá, que é o Saião, que era um padre muito conflituoso dessa época, ele também critica Romão por ter essa vida com uma mulher lá em São João del Rei e sendo casado aqui. E aí ele afronta esse padre no meio de uma procissão. E os fiéis que estão nessa procissão apedrejam o Romão também. Então tem esse episódio que é contado lá, né? E aí Abará parte. Abará vai embora, né? Ela arruma um casamento e vai embora. Até Romão escreve que foi o próprio Saião que arrumou esse casamento para ela, né? Então ela vai embora. E aí o Romão ele volta para cá, né? Para a Mata dos Perdões. E aí ele acaba se redimindo de tudo isso, mas também, né, o processo estava correndo e ele viu uma grande probabilidade desse processo mesmo dar ruim para ele, né? Então ele acaba escrevendo uma carta, né, e enviando essa carta pedindo perdão. Então antes ele criticava que Nossa Senhora não era virgem, que como é que o menino Jesus nasceu, né? Criticava que Deus não desceria na hóstia, né, durante a missa. Então ele criticava isso. Nessa carta ele já diz agora que Maria é puríssima, que Jesus está presente em todas as celebrações católicas e tudo mais, né? Em 1824, Romão é diagnosticado com demência, que poderia ser qualquer doença, né? E aí o seu neto, o filho da Angélica, passa a ser o seu tutor, né? E em 1825, Romão falece aos 84 anos, né? E ainda há uma discussão também de onde ele pode ter sido sepultado, se é na Igreja Matriz ou a Igreja do Rosário, né? A gente não sabe o certo ainda disso, né? E aí... Pode falar, Marcos. Eu acredito que ele tenha sido sepultado na igreja mais nova, né? Que é a de baixo. Também acho. Porque ela já estava concluída nessa época, né? Isso. E nessa época a igreja, a capela primitiva já tinha se tornado a Igreja do Rosário, né? Aham. Verdade. Então provavelmente ele foi sepultado na matriz nova. Aham. Alguém sabe me dizer se existe... Né? Ainda era capela. Alguém sabe me dizer se existe algum remanescente da vida dele em Perdões hoje? Por exemplo, uma casa que ele morou, ou então um objeto que era dele? Márcio? Então, no inventário, diz que o inventário foi feito na fazenda dele, na Fazenda Parnaso. Existe uma localidade em Perdões que chama Parnaso, e é pequena a localidade. São poucas sedes. E tem uma sede lá muito antiga, que ela provavelmente já foi reformada há uns 100 anos atrás, que a gente desconfia de ser essa a tal Fazenda Parnaso. Isso é só. Tem uma cadeira no museu, que dizem que é dele. E agora, quanto aos descendentes na comunidade do Retiro dos Pimentas, tem muitos com o sobrenome Fagundes que se dizem descendentes dele, mas não são descendentes das duas filhas legítimas. São de um outro, mas não há comprovação como se tem da Angélica e da Jacinta. Bruno, você tem algum detalhe desses nomes, desses filhos que aparecem requerendo a herança depois? Então, inclusive a gente tem uns nomes, sim, Marcos. Eu posso passar depois o nome completo,
mas era Antônio e Guzmão, sabe? Eu posso dar uma olhada depois para vocês. É até bom para você ajudar a olhar, mas mesmo assim, esses não são daquela linhagem que as pessoas lá do Retiro falam que são, sabe? Tipo assim, então a linha não fecha, entendeu? Tipo assim, nem de lá nem de cá, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente... Pode falar. Não, uma coisa que a gente tem buscado saber mesmo, mas a gente não conseguiu. Eu tenho uma amiga que ela tem um sobrenome Carvalho. E a bisavó dela, bisavó ou trisavó, chamava Ana Jacinta. Ana Jacinta de Jesus. E ela era da Fazenda Cachoeira. E ela nasceu por volta de 1860, 1850. E a Fazenda Cachoeira foi uma das fazendas deixadas que estão no inventário do Romão. Então, se acredita-se muito que a família Carvalho, que é muito numerosa em Perdões, e eles falam que são descendentes, eu acredito que seja, porque uma filha dele é a Jacinta. E a trisavó dessa minha amiga é Ana Jacinta, vindo da Fazenda Cachoeira. Existia uma sede muito antiga lá que já foi demolida há uns 50 anos atrás. Acredita-se que eles são descendentes também. E eu, ouvindo vocês falarem assim a história de Perdões, a gente vê que é uma história bem preservada e uma história muito detalhada e rica. A gente vê que Perdões tem essa valorização da história, né? E aí, passando para frente, chega a ferrovia, depois vem... Só um minutinho, Vinícius, só um minutinho. Queria comentar sobre a genealogia. No Family Search, tem o Romão Fagundes está no Family Search. E, por acaso, eu sou sobrinho bisneto da Dona Alba. E vasculhando a genealogia, eu achei um vínculo entre a Dona Alba e um cunhado do Romão Fagundes. Por acaso, o Marcos também é descendente dessa linha, lá da linha dos Barbosa, Vilar Barbosa. Então, acho que é uma pesquisa de genealogia boa para tentar descobrir esses vínculos familiares, não só pela curiosidade, mas também até para descobrir onde que era a casa dele, porque a propriedade, de alguma forma, se mantém dentro da família. Então, dá para encontrar esses vínculos. Só o Vinícius também falar mais uma coisa, para terminar o assunto, então, do Romão Fagundes, eu queria saber... É muita história, muito conhecimento e curiosidade que tem sobre ele. Como é que o município de Perdões está trabalhando a vida, as histórias dele? Tem algum projeto, por exemplo, de alguma peça de teatro, ou então talvez uma publicação de algum livro? Como é que está essa questão? Alguém sabe me dizer? O Bruno. Eu comecei um livro, né? Já tem 3 anos que eu estou desenvolvendo esse livro para contar a história dele, mas é um romance histórico, né? Então, assim, não tem a obrigação de ser fiel ao fato real, né? Porque realmente fica muitas lacunas, né, a isso, e eu achei que seria interessante preencher essa lacuna com um pouco de fantasia mesmo, né? Então, estou escrevendo deste modo, né? Mas existe, aos poucos, a gente está tentando trabalhar isso. Agora, no aniversário da cidade, muitas professoras procuraram o mundo cênico como fonte para trabalhos escolar. Então, a gente sentiu uma extremamente necessidade, né? Então, nós já fizemos uma reunião essa semana em que a gente vai melhorar o nosso site. A gente tem lá no site do Mundo Cênico, a gente tem uma página que é só sobre perdões. E a gente viu uma necessidade enorme da gente criar conteúdos relacionados a isso, para ser uma fonte mesmo de pesquisa, né, para a cidade, né? Então, nós estamos com algumas atividades já em agendamento nesse mês de junho, mas a partir de julho a gente vai se dedicar uma parte da equipe a organizar esse site para que seja mesmo uma fonte. Então, assim, é isso que a gente está fazendo agora, né? Ainda há uma dificuldade enorme, porque a gente já promoveu bate-papos na cidade sobre o Romão Fagundes, já promovemos no Mundo Cênico, já promovemos online, promovemos no final de semana na Escola Alvira Lopes, também online, e os professores de história não aparecem e reproduzem uma história que não é mais considerada, né? Sabemos que a história
a memória oral, ela é muito importante, ela tem que ser preservada, né? Igual a história do cacho de banana de ouro está na nossa bandeira, está no nosso brasão. É importantíssimo ser mantido e não perder essa oralidade. Mas algumas coisas a gente já precisa ter né, um afunilamento de discurso, né? E assim, não é errado os nossos professores. Eu cresci, né, com o meu professor na sala de aula contando a história do cacho de banana de ouro, né? A história toda do Romão. E eles também aprenderam dessa forma, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vai propagando. Mas a história muda, né? Isso que eu estou falando aqui nessa noite também pode ser que mude. Daqui a um tempo a gente encontra outros documentos, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade que as coisas estão em andamento, né? E a história local é muito importante. A gente tem que voltar na história local, né? Então, assim, eu vejo que os professores de história, que as escolas, né, têm uma preocupação com a história nacional, a história estadual, e a história local, às vezes, é muito pouca disseminada dentro da escola, né? Mas a gente vai continuar insistindo. Eu acredito que o Romão está sendo redescoberto agora, há poucos anos. Durante todos esses anos é só o cacho de ouro, papapá, simples. E essa semana eu fui procurado por uma diretora de uma escola e por professoras de outra, gravei 2 vídeos para os alunos. E elas estavam até preocupadas, a diretora da Otaviana Varenga me mostrou o vídeo de uma professora de primeira a quarta série, que ela gravou uma história de acordo com a história oral. Se estava certo, se estava errado. Eu peguei e falei assim, olha, essa é a história oral de muitos anos. Eu acho que para essa idade, até 10 anos, tem que ser mantida. Que é a história da cidade. Mantém, conta para os meninos desse jeito, não corrige, vai desse jeito. Aí eu gravei um vídeo para os alunos de 9º ano. Aí ela já pediu para contar o que se sabe, muitos desses fatos que o Bruno contou, para mostrar as verdades documentadas, né? Então eu acho que a gente tem que mesclar tanto a descoberta dessas novas, do verdadeiro Romão histórico, com a tradição oral do Romão do cacho de banana. Eu vejo muito essa... Eu não sou historiador ainda, eu sou dentista, meu entendo é de dente. Mas eu faço curso de história, passei agora para o penúltimo período, então eu já tenho uma noçãozinha de oralidade, né? Muito vago, mas tem. E uma outra coisa que faltou do Romão, você falou que vai encerrar, eu descobri há um tempo atrás, na história de Cristais, isso até que o Bruno mencionou, que quando ele pediu o registro da Sesmaria em Perdões, se diz que ele era morador da Serra de Bituruna. Então quer dizer que ele já estava ali, né, Marcos? Morando em Bituruna. Não é? Sim, tá certo. Aí em 1765, o Constantino Barbosa de Oliveira da Cunha, que é o sogro do Romão, ele recebeu a Sesmaria em Cristais, numa antiga localização do Quilombo dos Ambrósios, do Ambrósio. E em 1771, um ano depois que ele pediu a Sesmaria de Perdões, ele morre, o sogro morreu um ano depois, e o Romão comprou a parte de todo mundo, dos cunhados. Comprou e ele passou a ser dono da Sesmaria do Lambari, se não me engano o nome, em Cristais. E eu queria... se em 1765 o sogro já estava aqui, então eu acredito que ele também... Ele rondou 1765, ele já estava rondando Perdões. 770 ele conseguiu a posse, mas ele já estava aqui em 60 e poucos, e a filha dele, não sei qual das, acho que a Angélica, nasceu em 1770, não é? Então, em março. Ele já tinha casado, então, em 1770, então ele já conhecia o sogro já estava por aqui, então tudo indica que ele já estava aqui antes de 1770. Ele foi morador em Bom Sucesso, a família dele, né? De Bituruna, né? Eles chamavam de trás da Serra de Bituruna, mas é o Arraial de Bom Sucesso. Bom Sucesso. A família dele já estava morando lá há algum tempo, entendeu? Os pais dele, né? Moraram lá em Bom Sucesso. E, assim, o que dá a entender é que ele sondou essas terras ali em Perdões, que nessa época ainda eram desabitadas,
fez uma sondagem e talvez ele tenha percebido a presença ali de algum veio aurífero, né? E fez a requisição da sesmaria, né? Para o governador da época de Minas. E o progresso é muito grande, que já pegou perdões, já comprou a de cristais, e inclusive depois ele já foi dono aqui no Ribeirão Santo Antônio, aqui em Campo Belo, de uma parte aqui, que ele deixou até de herança para uma filha. Então ele alastrou muito, ele foi comprando e adquirindo muito território. Não Sim, é? essa sesmaria que é chamada do Lambari, que compreende aí o território de Cristais e Aguanil, né? Sim. Ela incluindo Campo Belo, porque me parece que essas terras elas ficam compreendidas entre o Rio Jacaré, ali pela margem direita do Rio Grande, desde a Barra do Jacaré até esse rio chamado Lambari, que esse rio chamado Lambari, ele deságua no Rio Grande, e ele foi inundado pela represa de Furnas, mas a localização dele é ali na divisa entre Formiga e Cristais. Na verdade, ele é chamado de Rio Santana, ali no município de Cristais. Ele junta com outro rio ali e forma esse chamado Lambari. Inclusive tem um processo contra ele de ele estava cobrando no porto do Buticão, né? Você já viu esse? Uma passagem, né? Na passagem. O Buticão é município de Aguanil. E o Ribeirão Santo Antônio, que ele deixou para a filha dele, é próximo ao Porto dos Mendes. Só para localizar, o Porto dos Mendes aqui em Campo Belo, se você subir alguns quilômetros no Rio Grande, depois do Porto dos Mendes, já é a Barra do Jacaré. A colonização, ela se deu aí no Vale do Rio Grande, né? Começando bem pelo sul de Minas e foi se estendendo até chegar no Triângulo Mineiro, né? Sim. Então vamos tocar. Então vamos deixar ele tocar agora. Em Cristais, eles têm uma base de uma casa que eles consideram casa do Romão, mas uma oralidade. Não é uma coisa que eu encontrei, né? Tipo assim. E eu tenho uma foto dessa base. Depois eu posso ceder para vocês e ver o que mais vocês podem destrinchar disso. Tá? A gente tem também um colega que é arqueólogo, ele pode ajudar nesse ponto também. Porque essas coisas mais antigas, ele tem bastante conhecimento. Mas tá bom, acho que o Romão tem muita história, né? Mas Perdões também tem outros assuntos. Vinícius, você queria trazer um outro conhecimento sobre Perdões? Vou acrescentando mais algumas coisas. Essas considerações que vocês fizeram, dessa junção da oralidade com a história oficial, é muito bom, que mostra que a história ela não é uma coisa morta, parada, né? A história ela tá viva, sempre vai surgindo outras coisas. Mudando. A oralidade ela faz parte de tudo isso, porque ela mantém ali, apesar dela não ser aquela que aconteceu, mas ela segura a figura ali, né? Ela é bem assim, e acessível ao povo, e chama atenção. E não só em Perdões, a gente vê isso. Por exemplo, semana passada a gente estava falando da Luz e Luminários, que é da oralidade. Em Carrancas tem muita coisa disso. Em São João, o próprio reinado da Dona Maria. As crianças gostam quando a gente fala era Dona Maria louca. Aí você vai e entra nessa oralidade, que ela era louca, para entrar na história. Então é bacana esses processos assim, dessa oralidade junto com a história oficial, né? E Perdões tem, nessa caminhada toda, outra oralidade, que é uma diversidade cultural grande, né? O povo conhecia Perdões como a terra dos benzedores, e até hoje tem quem fale, eu vou em Perdões arrumar uma namorada, eu vou em Perdões procurar um benzedor, alguma coisa assim. E, assim, são oralidades que juntam com a diversidade cultural, com a diversidade histórica, e que foi construindo a história, né? E aí, aquela hora eu estava falando da chegada da ferrovia, que ajudou no progresso, como o Bruno citou, a cidade desce lá do centro histórico, daquele casario bem preservado, para o lado da ferrovia, né? Depois, no futuro, ainda vem a Fernão Dias, que há menções que a Fernão Dias, na verdade, iria passar aqui por Lavras, né? Na Garganta dos Rosas, né? E depois, por algum motivo, foi desviada, passou por Perdões. Tem a hidrelétrica do Funil, que também está na divisa do município de Perdões, também é um símbolo de progresso, né, que vem, e provavelmente o futuro, Perdões ainda vai crescer bastante nesse coisa. E nessa questão religiosa, tem... Só um parêntese.
O filho, que você falou, o filho de um prefeito da época da década de 50 me confidenciou que essa questão do desvio é verdadeira. Que o pai dele era influente, tinha um amigo do pai dele, influente na capital federal, que conseguiu o desvio. Desviou a Perdão Dias para Perdões. É real. O filho do prefeito da época me contou. Então, o Renato Libeck, ele disse não vou que falar era o nome aqui. Bittencourt. Hã? Não quer, Giovanni? Renato Libeck, nosso colega falecido recentemente, o Renato Libeck, ele me contou essa história. Disse que o engenheiro era o Regis Bittencourt e ele que era o namorado, o marido dessa perdoense que fez ele fazer o desvio. A nossa avenida de entrada é Regis Bittencourt, né? Então tá aí, ó. Interessante, né? E aí a gente tem os personagens lembrados também muito em Perdões, Padre Pedro Machado, né? Que morreu no acidente lá na ferrovia. E aí Mineiro de Resende Costa. Como? Mineiro de Resende Costa. De Resende Costa, né? Mas que era padre em Perdões, que morreu lá na ferrovia na década de 50, né? Se vocês puderem falar um pouco do que vocês sentem do amor dos perdoenses pelo Padre Pedro, da memória do Padre Pedro, um pouco, se vocês puderem falar. Eu acho que ele foi o segundo, em longevidade, foi o segundo. Ele só ficou menos que o padre João Valeriano, que ficou de 1855, da criação da paróquia, até a morte dele em 88, mas ele já era padre em Perdões antes. Então ele ficou padre em Perdões uns 40, 50 anos, talvez. E o padre Pedro ficou 32 anos, mais ou menos 31, então ele ficou muito marcado aí até a escola com o nome dele, né? Foi um sinistro que ninguém esperava, né? Depois, mais no futuro, vem o Padre Miguel, que é o Dom Miguel, o nosso bispo de Oliveira, né? O bispo de Oliveira, o Bruno recentemente entrevistou ele, né? E o Padre Miguel, na época, hoje Dom Miguel, acho até que já comentei com o Giovanni, mas o Marcos, reformou a Igreja de Perdões, restaurou a Igreja de Perdões, trazendo as características mais próximas da original possível, né? Que a igreja sofreu várias alterações no decorrer do tempo, a igreja matriz, e aí o Dom Miguel, quando era pároco em Perdões, fez todo um processo, um trabalho de reforma da matriz, que é um símbolo histórico também em Perdões, né? Se vocês puderem comentar um pouco sobre isso, o Bruno teve com ele. O Bruno vai falar tudo sobre ele, eu só vou falar uma frase antes. O Padre Miguel, ele foi, nos últimos 50, 70 anos, ele foi o maior fato histórico de Perdões. O fato mais importante de Perdões. Ele resgatou a arquitetura da igreja, e com muita pesquisa histórica, ele foi um marco. Tem antes do Padre Miguel e depois do Padre Miguel. Ele corrigiu o que muitos outros padres fizeram para atrapalhar. Reformas terríveis, externas e internas. Ele foi o antes e o depois. Tem antes de Padre Miguel e depois. Vai lá, Bruno. Imagina, só comentando do Padre Pedro primeiro, né, a morte dele, que me contam, né, assim, que caiu uma tristeza sobre a cidade, né, foi assim, dias, o município decretou 3 dias de luto quando perdeu ele, esses 3 dias de luto foi uma tristeza até que chegasse o novo padre, né, então assim, foram dias, né, as pessoas que eram ligadas à igreja, né, Dona Alba fala com muito pesar. Uma vez eu entrevistei a Dona Alba no material filmado que eu tenho, eu conversei com ela em 2012, e aí eu perguntei sobre o Padre Pedro, e aí, eu perguntei qual era o dia mais triste da história de Perdões. E ela falou que foi o dia que o Padre Pedro morreu. Né? Então, assim, nos tocavam o dia inteiro. Ela que é uma pessoa muito religiosa, né? Então, assim, sofreu mesmo essa perca, né? E o Dom Miguel, ele é um apaixonado por história, né? Assim, né? Desde novo, né? O que ele fala, o que ele conta, né? Assim, realmente seguiu para o lado da igreja, que tem essa sensibilidade, né? Pela preservação, né? E ele fez um trabalho, sim, muito bonito em Perdões, né? Nesses anos aí, os últimos anos, né? E a fala, né, do padre é muito importante, né, do bispo, a fala dele é muito importante para a cidade, né? Então, assim, foi esse motivo também, como o Cênico achou que seria importante
chamá-lo, né, para ouvir, né, a importância dessa preservação. E ele, né, para a restauração da Igreja Matriz, ele precisou levantar novas informações, né, tem uma foto que o ajudou muito nesta restauração. Ele é muito grato à Dona Sergina também, que foi uma figura muito importante para ele, assim, para a cidade, né? Muito importante, que ajudou muito nesse restauro. E a Igreja do Rosário também. A Igreja do Rosário não tinha aquelas colunas nas laterais, né? Então ele voltou aquelas colunas. E nessa troca ele descobriu que o retábulo do Cristo do Cristo que está na matriz encaixava perfeitamente na Igreja do Rosário. Então foi uma descoberta que ele trouxe para a cidade. Então isso foi muito importante, porque hoje, com o nosso acesso à tecnologia, a gente tem mais pessoas interessadas na história da cidade, né? Então, na época, assim, ele não tinha tantas pessoas, e ter ele como uma figura na cidade, e uma figura que passa pelos prefeitos, né? Então, que não troca, foi muito importante para a cidade, justamente para manter uma tradição, né, na cidade. E aí, essa reforma da matriz foi importantíssima, né? Minha mãe teve que casar na igreja de Santo Antônio, justamente porque estava restaurando na época, né? 1990, aí estava restaurando a matriz. E nessa questão, assim, que eu estava citando há pouco, o Giovanni e o Marcos talvez aí nos ajudar a entender um pouco a diversidade de perdões, além da diversidade cultural, a diversidade religiosa. A gente vê as outras igrejas também, tem a igreja presbiteriana em Perdões, né? E há aquela hipótese de os Gammon, a gente até semana passada estava comentando sobre isso, de os presbiterianos terem vindo primeiro para Perdões e depois para Lavras, né? Então, desde o passado, a gente vê que essa diversidade é grande. Giovanni, quer... E outra coisa para vocês, queria aproveitar aqui. Primeiro, quais são os livros escritos sobre perdões? Alguém tem algum à mão para mostrar? Esse tem ali. Já está bastante lindo, né? É o clássico. Não, tem que segurar com 4 mãos, senão ele cai. Como é que chama o nome do livro da autora? Perdões e Sua História, da Cleusa Carvalho Marques. Aí eu... Eu tenho um também, um exemplar desse aí, mas ele não está aqui comigo na roça. Se tivesse, eu ia mostrar ele aqui também. Mas o meu também. Tem o volume 2. Então, tem o volume 2, porque ele é 1770 a 1970. E depois tem o de 1970 até 2004, eu acho, quando ela escreveu, mais ou menos. Esse amarelo aí, né? E esse não, esse aqui... Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Tá, tem outro? Tem o segundo, que é da história recente. Tá. Não, mas eu não sei qual dos dois que eu tenho, mas eu tenho um dos dois. E ele está nas mesmas condições do de vocês. Ele tá, tanto a gente quiser folhear ele já está meio... Mas um fato importante que nós não falamos é sobre a Escola Otaviano Alvarenga. Ela foi a primeira escola... o primeiro grupo escolar, que na época se implantavam os grupos, né? O primeiro grupo escolar em um distrito de Minas Gerais. Todos Lavras já tinha, Campo Belo teve a partir de 1908, já era cidade, e Perdões ganhou em 1910, por influência de... Ele é citado na internet, você procura, foi um deputado lavrense, porque na época a gente pertencia a Lavras, então... era considerado lavrense, o Zoroastro Alvarenga. O Zoroastro era um deputado de Perdões e, através da influência dele, conseguiu a construção do grupo. E uma coisa que eu descobri recentemente sobre o Zoroastro, ele era médico, ele fez o discurso, como que fala, fala inaugural, da primeira aula de medicina da Faculdade de Medicina de Minas Gerais, que é a atual UFMG, que pertence hoje à UFMG. Ele proferiu, né, a aula inaugural, Zoroastro Alvarenga, o perdoense médico. E foi secretário de higiene, na época, que é o secretário de saúde hoje, estadual, o secretário de higiene do governo, agora me falha, mas do governo de Minas no princípio do século, por volta de 1907, 1908. O cara foi importantíssimo. A nossa...
E o grupo tem o nome do irmão dele, o Zoroastro Alvarenga, o grupo é o Otaviano Alvarenga, e o Otaviano, infelizmente, faleceu antes de concluir o grupo. Não teve a felicidade de ver. Eu creio que eles têm algum parentesco com o Firmino Costa. Posso estar enganado, mas acho que tinha alguma ligação próxima entre eles. Eu tenho que verificar isso, depois eu descubro para vocês. Eles são parentes meus, eles são primo primeiro do Juca Procópio, daquela antiga loja de Lavras. Primo primeiro do Juca Procópio. Isso aí, ó. Que o Juca também é originário de Perdões. A maioria das lojas famosas, coisas de Lavras, aí são de Perdões. Hotel Vitória, Casa Vitória, Juca Procópio, Padaria Xodó, Laticínio Xodó, o que mais? Fiorella. Gente, eu tenho mais umas perguntas para vocês. Como é que é a questão dos arquivos, as fontes de pesquisa em Perdões? Elas estão organizadas? Elas são acessíveis? Tem arquivo? Tem biblioteca? Como é que é? Nós estamos organizando agora, né, Bruno? Estamos dando início aí, né, esse trabalho, na verdade. É muito recente, né, eu acho, assim, muito recente, assim, para nós, eu acho. Um fato da igreja presbiteriana, que você estava falando, a gente lá no Mundo Cênico, a gente tem um acervo muito grande de foto da Dulce Oliveira, que foi uma professora aqui na cidade, a gente tem muitas fotos dela. E ela era presbiteriana, né? E aí ela fez muitas viagens para, assim, lugares longe, sabe? Daqui, para outros estados e tudo, né, junto com a igreja presbiteriana, né? E depois ela foi estudar no Gamo, né? Aí trabalhou também no Gamo, né? Então tem uma ligação dessa professora na década de 40, né, com isso. Mas o arquivo da cidade, eu sei que o museu ele tem um arquivo riquíssimo de jornais antigos. Porém, é um material muito delicado que está lá e que precisa ter alguém que vai ter essa coragem e sensibilidade de pegar esse material e ler todo, e transcrever, e organizar. Mas eu sei que existe esse material lá. E, assim, o nosso material de paróquia, eu acho que foi tudo para Oliveira, o que restou, sabe? Eu não sei se aqui na paróquia, você sabe alguma coisa, Márcio? A notícia que eu tenho é que foi para Oliveira. Ele fica na sede do bispado, né, que é Oliveira. Sim. Então, assim, esses arquivos que a gente tem, e aí a gente temos essas pessoas, né, da oralidade da cidade mesmo, sabe? Tem essas pessoas que a gente vai conversando e vai juntando coisas, mas que é muito, assim, que a gente fica um pouco delicado, porque agora com essa pandemia tá muito complicado com essas pessoas, né, da gente ter acesso a essas pessoas. Porém, a gente tem urgência, porque são pessoas que nasceram junto com a cidade, né? Então elas viram esse processo da cidade. Então a nossa cidade praticamente é nova, né, 109 anos tentando por esse lado, e essas pessoas estão vivas. Então a gente precisava alimentar bastante dessas pessoas para a gente manter essa história viva, né? Então, assim, a gente está esperando a coisa da pandemia dar uma melhorada para ver se a gente consegue trabalhar mais com eles, né? Mas essa situação. O problema aqui é que, Perdões, uma sugestão para vocês, aqui em Lavras, uns 20 anos atrás, tinha chamava Museu de Imagem e do Som. E eram feitas pequenas gravações e entrevistas com pessoas que têm alguma relação com a história, pessoas mais velhas. Essas fitas ainda existem aqui e são um acervo muito rico, porque a maior parte das pessoas já morreram e são memórias que ficaram guardadas. É uma coisa que talvez seja mais simples e pelo menos não perde esses depoimentos, é uma forma de preservar. Isso o Bruno está fazendo no Mundo Cênico. Ah, que bom, parabéns. Eu fiz com algumas pessoas daquela cidade, fiz há muitos anos, há 2012. Agora, atualmente, eu fiz de novo com a Dona Alba e com o seu José de Assis. Com os dois eu refiz agora recentemente. Mas a gente está tentando fazer mais isso, sabe? Para arquivar. Mas é um material muito grande, tem que ficar revendo sempre. A demanda é muito grande, não é tantas pessoas, né? Então a gente não consegue, às vezes, filtrar para deixar isso público, entendeu? Mas a gente está tentando fazer, estamos fazendo. O problema foi a lacuna. Passamos décadas sem ninguém se interessar. E agora que a gente está interessando, eu no Grupo Memórias de Perdões, o Bruno no Mundo Cênico, e a gente vem de poucos anos mexendo com isso, muitas pessoas já foram.
Se a gente tivesse nascido ou feito isso há 20, 30 anos atrás, a gente fecharia vários elos perdidos que a gente tem hoje que a gente não consegue fechar. Exatamente. Porque várias pessoas, tirando algumas, a Dona Alba, ou o Sozé, tem pessoas de idade que não sabem nada porque nunca se interessaram por história e você pergunta, não sabe, não faz questão. Então, foram muitas pessoas que já foram que salvariam muita coisa que a gente não sabe. Sim, o trabalho que o Márcio está fazendo também de pesquisa, né, lá com o grupo, é muito importante, porque realmente as pessoas querem contribuir, sabe? E quando a gente tem uma pessoa referência, a gente se inspira nessas pessoas, né? Então, assim, o trabalho do Márcio de história faz com que os outros perdoenses também queiram falar sobre isso, também querem pesquisar, né? E o alimentar a curiosidade das pessoas é importantíssimo. Então, assim, para mim também, as postagens do Márcio também são, para mim, material de pesquisa, sabe? Tipo assim, É então... isso que eu ia te falar, porque eu, inclusive, já vi até você falando sobre isso. A gente descobre muita coisa nos comentários. Você põe a foto X, aí vem um cara lá e fala, isso aí foi meu trisavô que fez, que doou o terreno para essa igreja. Um cara comentou semana passada que eu descobri a origem da igreja de Santa Rita no Machado, de 120 e poucos anos atrás. Ele falou que é da bisavó dele, que ela chamava Rita, e o sobrenome dele é Machado. Lá no Machado ninguém sabe porque lá chama Machado. E ele é um vendedor de algodão doce em Perdões, e ele falou que o sobrenome dele é Machado, a trisavó dele é a Rita, e ela, em homenagem a Santa Rita, ela deu o terreno. Num comentário de uma foto. Uma história oculta que saiu no comentário de Facebook. Sim. São os desafios da história, né, que a gente vai construindo ela, e igual vocês comentaram, os comentários hoje em dia, eles ajudam muito. Nossa prosa está muito boa, né? Aí o Marcos ia fazer algumas considerações. Só lembrando aqui que ontem foi o aniversário da emancipação de Perdões, né? E aí eu queria pedir pro Márcio comentar um pouquinho. Nós temos aqui uma foto, eu vou tentar compartilhar na tela, para ver se a gente consegue ver aqui da reunião da formação da Câmara, né, Municipal de Perdões. Isso. Eu vou tentar compartilhar aqui. Enquanto o Marcos vai compartilhando aí, uma coisa interessante. Apareceu ou não? Uma coisa interessante. Acho que não apareceu ainda, não. Uma coisa interessante da história de Perdões e Lavras, que vem muito de encontro com isso que o Marcos está comentando, é a briga pelo distrito de Ribeirão Vermelho, né? Que ora pertencia a Lavras, depois chegou a pertencer a Perdões, depois volta para Lavras, até se emancipar. A questão, Ribeirão Vermelho queria voltar para Lavras, Perdões não queria deixar. Gente? Apareceu. Sim. Apareceu. Aí você tem que diminuir um pouco. Diminuir aqui. É importante falar que esse prédio aí, que onde era a antiga Câmara, né, Municipal... Aqui, tá bom assim? Tá ótimo. Depois você vai aumentando. Aí, tá ótimo. Esse prédio tá preservadíssimo, mais bonito do que era na época. Funciona hoje a Biblioteca Municipal. Essa aí é o dia da fundação do município, tanto é que a ata está sendo levantada lá atrás, ó. Vocês estão vendo? Bacana. Deixa eu aproximar aqui. A ata lá, ó. Uhum. Esses 7 são os membros da Câmara. A ata. São 7 membros da primeira Câmara, depois de se tornar município. O primeiro aí é o Olavo Ribeiro da Silva, era um dentista. O segundo, Antônio Augusto da Silveira. O terceiro é o Joaquim Custódio de Alvarenga, esse pessoal do Xodó em Lavras, todos descendentes dele. Samuel Alvarenga, que morou em Lavras muito tempo, descendente, filho dele. O baixinho aí, o primeiro prefeito, Leopoldo Dias de Oliveira, descendente do Frutuoso, né, Marcos? Frutuoso que garimpava ouro em Jaci. Ele era descendente do português Frutuoso Dias de Oliveira, né? Que morava no Macaia. Isso. O do próximo Augusto Alvarenga, e tanto ele quanto o Augusto Alvarenga vem do... Esqueci o nome. Do Amador Bueno, né?
É do Tomé Moreira de Alvarenga, né? Vem todos do Amador Bueno. Aí depois é o Francisco Norberto de Andrade, Francisco Moreira de Andrade, esse da setinha. Depois é o Cristino Pereira dos Santos. São os 7 os primeiros membros da primeira Câmara. E aqui abaixo, né, tem também a figura do Aquiles Crisanto Pereira, que é esse aqui de chapéu preto, ó. Professor escrivão, professor de música. Por acaso algum deles é o João Lopes de Siqueira? Não. Assim, nós não temos a identificação de todos, né, Márcio? Não temos de todos, né? Mas Dessa da Câmara foto. são esses. Essa O foto padre aqui foi lá, tomada... Quem? Mostra o padre aí, Marcos. Ah, tá. Esse é o padre Aqui, Antônio Ferreira Godinho. Usando o barrete aqui, né, do lado... Ele é o padre da virada do século e ele ficou até 1918. Isso aí, 1912, ele ficou até 18, que é a sua morte. Eu visitei o túmulo dele lá no cemitério. Antônio Ferreira Godinho. Isso. Inclusive, o túmulo dele está do lado do túmulo desse primeiro aí, ó, que está com a primeira seta. Os dois é um túmulo lado a lado. Por coincidência. Que legal. Essa foto aí, lembrando que ela foi tomada no dia 1º de junho de 1912, né? Eu queria uma pergunta. Será que houve resistência por parte de Lavras na emancipação de Perdões? Certamente houve, não houve, Giovanni? Por causa que... Não creio, não. Não? Era... Naquela época era sinal de progresso, né? Ter mais municípios, porque mais municípios são mais políticos, são mais influências, e chegava um ponto que separava mesmo. Porque na década de 60 teve muita reação para não deixar Cana Verde separar de Perdões. Então, junto com Perdões, isso que eu ia falar, junto com Perdões foi Cana Verde também, né? Que já era um distrito assim movimentado, apesar de já eram... Lavras não estava perdendo só Perdões, né? Estava perdendo os outros distritos também, né? Cana Verde, parece que ela pertenceu, uma determinada época, ela pertenceu a Campo Belo, né? E depois ela veio para Perdões em 23. Então Perdões saiu de Lavras antes de Cana Verde ser de Perdões. Cana Verde veio em 23 e foi embora em 63. Tem uma história da oralidade sobre o Cana Verde, né, que fala do canavial, tá até no livro aí, né, o canavial que não amadurecia, e aí os tropeiros passavam por ali, sempre falavam que perto daquela igreja tinha uma cana sempre verde, né, e aí veio o nome de Cana Verde. Mas a história mais incrível de Cana Verde em relação com Perdões, o Marcos vai contar aí pra gente agora, da revolta das listas. Dos rasgas-listas, né? O Giovanni conhece também esse movimento que aconteceu aí no ano de 1875, não é isso? Isso. Sim. Foi no pós-guerra do Paraguai, né? Que foi um movimento em que estava fazendo... As freguesias estavam alistando pessoas, né? Para o serviço militar obrigatório. O Brasil, ele ficou um tempo ocupando o Paraguai depois da guerra, e tinha um risco, uma ameaça que a guerra recomeçaria. Então tinha que fazer um novo sistema de alistamento militar por sorteio. Aí as pessoas falavam, não quero ir para a guerra por sorteio. Então isso foi essa revolta teve em vários locais, não só em Perdões, em Lavras, mas em muitos locais. É um acontecimento muito marcante. Eu queria aproveitar, antes de terminar, uma pergunta. Como é que está a situação do Centro Histórico de Perdões? Eu vi uma conversa que ia ser feito um tombamento estadual. Isso se concluiu ou ainda está em processo?
Alguém sabe dizer? O Bruno sabe muito mais do que eu. Eu estou sabendo só agora que eu entrei para o Conselho do Patrimônio Histórico. O que eu perguntei logo no primeiro dia para a assessoria que tem uma assessoria de uma empresa de Campo Belo, e ela falou que está em andamento. Está em andamento. Só em andamento, que agora na pandemia paralisou muita coisa, eles não dão resposta. Apenas isso. Mas está em andamento e há uma... Eles tiveram uma devolutiva que acharam que a área demarcada, se não me engano é isso, eu posso estar falhando, que a área demarcada ficou grande, envolveu rua que não tem, que eles queriam que fosse menor. Parece que eu entendi isso. Mas é uma coisa dessa fazer esse processo. Eu cheguei a ver uma entrevista. É um processo muito lento, na verdade, sabe? Tipo assim, porque começou em 2016 e até agora não foi desenvolvido, sabe? A gente tinha à frente deste órgão a Michele Arroio, que é a presidente do IEFA, e ela estava à frente desse processo, e a gente, né, assim, sabe, foi muito lento o processo dela, mas também ela tinha justificativa que um ato como esse é muito importante ter uma pesquisa muito aprofundada, sabe? Então, a gente chegou a conversar com ela através de uma live, e o que ela disse era que precisava de um processo aprofundado. No ano passado que a gente falou, e ela falou que viria para Perdões com uma equipe neste ano para poder finalizar a pesquisa. Porém, o cargo dela foi trocado, né? Então, agora, recentemente, acabou de entrar um outro rapaz, né? Então, eu conversando assim com algumas pessoas próximas, elas disseram que esse rapaz ele é mais ágil no processo dele. Então, espero que a gente tenha um retorno disso mais rápido, sabe? Porque, não sei, assim, por que eu acho que é importante o meu movimento como o cênico, o movimento do Márcio com fotos, justamente para a gente não perder mais uma casa, sabe? A gente perde de um dia para a noite, sabe? E às vezes construções maravilhosas e a gente não queria que isso acontecesse, né? Assim, a gente preserva, a gente tem um grande potencial, um conjunto arquitetônico. Mais próximo da gente seria Oliveira, sabe? Tipo assim, com um conjunto mesmo, né? Então, assim, a gente precisava ter mais respeito por isso. Mas eu acho assim que atualmente os moradores, a maioria deles até tem uma consciência, sabe, dessa proteção, são pessoas mais velhas, mas o problema é em que mãos vai cair depois, sabe? Essa que é a questão. Então, se a gente não agilizar isso, e também falta uma ação de conscientização das pessoas que elas não vão perder a casa delas, entendeu? Que esse que é o maior medo de todo mundo. Então, falta, na verdade, um diálogo com essas pessoas, entendeu? Porque o tombamento... Mas só que também é uma coisa assim, o título tombamento, ele é importante porque ele dá um respaldo, mas se não for nós vigilantes do dia a dia, também se vai, né? Então, assim, eu morei em São João del Rei por 6 anos e é uma cidade que a gente via prédios caindo na calada da noite, entendeu? Casarões. Então, isso acontece mesmo, né? E não tem o que fazer. Então, assim, a gente não vai poder, mesmo assim, depois que for tombado pelo Estado, também não ficar vigilantes, porque é nós que estamos aqui, né, no município. Então, é uma ação que a gente espera que aconteça, justamente para a gente conseguir mais recursos e viabilizar mais visibilidade, né, para isso. Eu vou dar uma dica para os perdoenses. Lavras não fez isso quando poderia ter feito. Hoje, todo mundo aqui reclama, nossa, perdeu aquela casa que era tão bonita, nossa, era tão legal quando tinha aquela coisa daquela arquitetura. E hoje, a nossa cidade, infelizmente, o centro é muito feio. Quer dizer, Perdões, não cometa o erro que Lavras cometeu. Não apenas por questão de preservar, por preservar. Vocês estão vendo quanta história tem em Perdões? Como é que tudo isso se interage? Porque, no fundo, isso é a ligação que a própria pessoa tem com a terra que ela vive. Então, quando a gente lembra da cidade que a gente vive, a gente valoriza essas memórias, todas essas histórias do passado, elas dão um senso de unidade muito bom e também elas fazem a gente se sentir melhor. Quando a gente gosta do lugar que a gente vive, a gente
cuida mais, a gente se sente melhor, nossa qualidade de vida melhora. E outro detalhe também, tudo que isso nós estamos dizendo, isso também tem um valor turístico muito grande. Já pensou, daqui a uns anos, se isso for continuado, vai ter os livros do Romão Fagundes, vai ter filmes, documentários, peças de teatro, vai se tornar, Perdões vai se tornar uma referência regional, já está se tornando e vai ser ainda maior. Então, tudo isso vale a pena, então os perdoenses têm que dar a maior força. Eu acredito que Perdões também errou. Isso, o senhor tem razão em tudo. Perdões errou também, porque no centro nosso comercial acabou tudo. Onde o comércio se desenvolveu, acabou tudo. Nós, pela sorte geográfica do centro histórico, ser lá em cima no morro, e ter chegado a ferrovia lá embaixo, o pessoal começou a se deslocar e ficou, tá ficando difícil subir cada morro que eu vou te contar, né? Tipo Ouro Preto. Aí começou a sair de lá. O correio, banco, era tudo lá em cima. E tudo se deslocou. Depois veio a Fernão Dias e consolidou a cidade para ir embora dali. E aquilo ali ficou como se preservado, ficou ilhado aquilo ali. Não tem comércio, se colocar lá uma loja lá não vai vender. E acabou ficando. E foi um golpe de sorte do destino. E é interessante, assim, Márcio, e a gente percebe em Perdões, uma coisa que vocês colocaram aí, a gente levar isso para a escola ter essa valorização. Eu ia comentar uma coisa que vocês comentaram, que a gente vê, esse processo leva tempo para conscientizar, para entrar na cabeça das pessoas. Igual você disse, a sorte de Perdões do centro ter descido, né? Porque também é complicado conciliar as novas atividades, mantendo o patrimônio da forma que era naquele tempo. As estruturas mudam, a necessidade da população muda. Em Perdões a gente percebe assim que isso de perdeu algumas coisas, mas há um diálogo. O Dom Miguel até falava do predinho, né? Aí perto da matriz, que respeita, que não agride o patrimônio, que é uma novidade, né? Que está aí. A nossa prosa tá boa, renderia um volume 2 da nossa live, né? Mas, Giovanni, mais algumas considerações? Só o Rafael está perguntando aí se não há um conselho do patrimônio municipal. Sim, eu faço até parte. O Rafael Botelho. A importância do conselho é que tem essas questões. As pessoas falam, mas eu vou perder minha propriedade. Não vai. Vocês explicam exatamente para a população. Também é importante que o conselho tenha uma posição relevante na sociedade, explique essas questões todas. Quando a gente pensa em tombamento, todo o desenvolvimento da cidade está implicado nisso. Às vezes a cidade, pelo menos nas outras cidades, tanto no Brasil ou na Europa, que são cidades históricas, elas aprenderam a crescer racionalmente. Você consegue crescer sem destruir. Quer dizer, você pode esparramar a cidade para outros pontos. Então, tudo isso é uma forma de você preservar e, da mesma forma, salvar aquilo que faz parte da cidade que a pessoa vive. Mais uma pergunta do Rafael, só para terminar, por que não é feito um tombamento municipal? Já foi feito dos bens públicos. E a primeira coisa que eu perguntei para a consultoria, quando eu entrei agora no conselho, é sobre o patrimônio particular. Porque dá uma resistência das pessoas, principalmente por herança. A casa tem herdeiros, morreu a avó, tem que repartir, ninguém tem condição de comprar, acaba vendendo. E teve um caso, uma recente demolição, que o secretário de Cultura me falou, a pessoa falou que queria demolir, que queria vender, e o cara só interessava se ele queria fazer uma nova casa. E aí o secretário falou, não pode, porque está no entorno de um bem tombado, a sua casa é no entorno, não pode. Vamos dar um tempo, vamos conversar com o IFAM, não sei aonde, conversar. E nesse meio tempo rápido, ela ligou para ele numa segunda-feira à noite e falou assim, acabou de ser demolida. De um dia para o outro, ela demoliu. Porque é o medo da perda do valor financeiro. Em frente a essa casa, só para terminar, tem um sobrado muito bonito. Ele é estilo neoclássico, ele acho que é da década de 20. Ele já está com 2 ou 3 cômodos interditados.
porque o assoalho e não tem condições mais, e a família não tem a mínima condição financeira de reformar. E ele tem aquelas pinturas na parede, muito chique, mas não há a mínima condição de reformar por parte da família. Esse é o maior medo. E diz ela que não há uma verba destinada para imóvel particular. Há para patrimônio histórico, há para cultura do município, mas a verba destinada, vai reformar a casa do fulano de tal. Isso não tem destinado, esse que é o problema. Vocês têm até bastante coisa assim, fora do centro preservado. Tem a Santa Casa, a estação, tem na zona rural, aquele trabalho que fizeram na Igreja da Limeira, que até o Marcos pôs essa semana lá aqui na página do grupo, né? A paróquia de Perdões, a paróquia da Nossa Senhora das Graças restaurou aquela igreja, né? Que estava em ruínas e foi restaurado. Tem a igrejinha do Barreiro. Tem alguns patrimônios antigos de Perdões também preservados fora do centro, né? Do centro histórico lá do Casario Antigo, né? Então, existe em Perdões algum tipo de área pública que poderia eventualmente se tornar um futuro bairro? Acho que não. Acho que não. Talvez se existisse uma área mais ou menos nesses moldes, poderia ser feito, essa área seria um novo espaço de urbanização e as pessoas que têm casas no centro que se sentiriam prejudicadas pelo tombamento poderiam receber terrenos em troca. É uma ideia, quem sabe, porque aí a cidade naturalmente vai expandindo para um outro lado e o centro histórico vai sendo preservado. E não há a perda dos direitos de propriedade da pessoa, ela é justamente indenizada. Mas é uma ideia só. Sim. Eu acho que o nosso centro histórico, a nossa praça, ela vai ser difícil demolir alguma casa ali. Acho que não. Então, criou-se uma consciência, uma coisa histórica e não se. Todos estão pintando sua casa, o que não tem está se apressando, juntando dinheiro para pintar a sua, para não ficar para trás, para mim ficar feia no meio das bonitas, entendeu? Há uma competição agora, qual está ficando mais bonita? Devagar. Nessa linha que eu falei, só uma coisa, nessa linha que eu falei, os próprios proprietários seriam os primeiros interessados em tombar, porque aí eles vão receber a indenização. Então, eles, em vez de ser inimigos do tombamento, eles são os maiores apoiadores. Eu acho que esse movimento todo que nós estamos fazendo na cidade, né, Márcio, né, o Mundo Cênico, eu acho que isso está valorizando esse patrimônio e ao valorizar as pessoas estão reconhecendo isso, né? Então, quando vem alguém de lá, tira foto da fachada da casa da senhorinha, posta, sabe, dá aquele monte de curtida, sabe? Ela fala, opa, minha casa é legal, sabe? Vamos manter minha casa, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Então, essa ação está sendo feita, né? Então, assim, a gente tem que pensar mesmo o que poderia, né, melhorar isso. Eu vejo alguns empreendimentos culturais e turísticos surgindo assim com a cara da cidade, né? Lá no Mundo Cênico que a gente começou a vender cartão postal da cidade, sabe? Com essas fachadas. Fizemos imã de geladeira com os monumentos históricos, sabe? Então a gente está, né? Então a gente assim surgiu agora recentemente uma pousada lá no porão das casas na Praça da Matriz, sabe? Com essa temática, entendeu? E o Mundo Cênico colocou uma plaquinha, a gente ama isso, né? Colocar aquelas plaquinhas que sai da parede, cai, né? Quando vê, assim, já tem 5 loja, consultório, sabe, que colocou nas suas fachadas. Então, assim, é uma ideia que a gente joga, as pessoas compram e vai potencializando cada vez mais, né, a cidade. Então, é assim, a gente tem que mostrar que isso é legal de fazer, né? Agora, uma ideia que eu queria dar para o Márcio, até para ele olhar, tipo assim, lá, como ele faz parte do conselho, e olhar também com essa consultoria, que tem algumas cidades que funcionam da seguinte... existe uma porcentagem do IPTU de quem mora em casa histórica que consegue uma isenção, mas desde que ele use esse recurso para pintar a sua casa. Entendeu? Então, isso seria uma forma que o município pudesse, tipo assim, se você pintar a sua casa, você consegue ter essa isenção do IPTU, sabe? Então, acho que talvez isso seria uma forma que o município... Parte do município? É uma lei estadual? Não, do município. Aí, então, mas dá uma consultada com a... Já existe a lei?
No município não existe a lei, precisa criar essa lei no município. Ah, tá. É uma lei que já existe em outros lugares. Em outros lugares, e que funciona, entendeu? E parte é do município mesmo, não é estadual. Então, acho que poderia ter. Só que tem que ver com a consultoria, com o jurídico da prefeitura, se isso é possível, se não tem outra lei que esbarra, que não permite, né? Mas é uma ideia que eu acho super legal e acho que pode ajudar muito Perdões, fazer com que, por exemplo, esse cara aí que ele tá perdendo a pintura da parede dele. E isso é um patrimônio da cidade, não é só dele, sabe? Então, a cidade também tem um compromisso de dar a isenção do IPTU para que ele restaure essas pinturas, sabe? Então, acho que seria uma forma de ajudar. E o conselho tem esse respaldo, né, de conseguir isso. E o Rafael está comentando aí da questão de fazer esse tombamento dos bens particulares, né? E o desafio que tem a questão jurídica, né? E a prefeitura não autorizar essas demolições na calada da noite. É um processo que, se acontecer também por parte do poder público, né, vai ajudar bastante na preservação. Os bens tombados que nós temos, que são a maioria pública, foi em 2002 que deu início. Então, na época, a diretora de cultura da época, em 2002, que deu início ao tombamento dos 12 patrimônios da cidade, ela teve uma dificuldade enorme até para tombar o que era da prefeitura e o que era da paróquia, porque todos os bens são ou da prefeitura ou da paróquia, justamente por essa ideia de tombar o meio propriedade. Então, realmente, assim, foi uma dificuldade que encontrou do particular, sabe? De fazer isso do particular. Os desafios são grandes, até igual, por exemplo, da parte ferroviária, que é da União, aí tem a parte que é do Estado, tudo isso é bem coisa. Tem um monumento, boa, gente. O monumento dos pracinhas é do Exército, cada uma de uma coisa. Tem aquele monumento também, né, que é uma das marcas de Perdões. É um dos bens tombados. Eu vou agradecer a vocês a participação, agradecer o Giovanni também, o Marcos, né? Convidar vocês para estarem junto com a gente no Instituto, junto com a história. São os desafios que vão acontecendo. Se tiverem mais considerações, podem fazer, ficar à vontade. Tem uma pintura que foi feita lá na estação, bem bacana, resumindo a história de Perdões, né? A gente tem visto fotos dela. Quando a pandemia terminar, vai ser muito satisfatório poder ir lá de perto ver. E aí tem uma outra consideração que o Rafael fez do ICMS cultural, que é, assim, bem, para a prefeitura é bem atrativo, né? O ICMS cada vez mais alto é uma das chaves também para a preservação do ICMS cultural, sem dúvida. Obrigado, viu, Bruno? Obrigado, Márcio. Obrigado, Marcos. Obrigado, Giovanni. Eu agradeço. E vamos organizar um próximo momento aí também, né? De a gente continuar. Perdões tem história demais, a gente vai continuando. Rafael está aí à disposição também para participar, se disponibilizando, tá certo? Muito obrigado. Só para encerrar, Giovanni, nós vamos fazer uma live, vocês estão convidados, nós vamos avisar. O palestrante é esse aí de barba aí de cima, esse Marcos aí, ó. É sobre o assassinato de um genro do Romão Fagundes em 1802. Isso, vamos marcar sim. Beleza. Vocês estão de parabéns. Gostei muito da live. Perdões está de parabéns, fazendo trabalho muito bem feito. Vai estar tudo certinho. É difícil, mas chega lá. Então, isso, inclusive, vai ser uma referência não só regional, mas vai ser uma referência estadual. Perdões. Pode anotar. Deus quiser. Então, tchau, gente. Um abraço. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, obrigado.